E uma boa tarde para você que está chegando agora na nossa live, está acompanhando aqui em tempo real. Hoje o assunto aqui é React para iniciante. Nós vamos dar aqui o start, vamos dar aqui o início, né, desde o projeto inicial, utilizando aqui o Vite, conhecer as estruturas de pasta, saber o que é o JSX, né, saber ali as configurações, vai ter o main, o app, JSX, tem tudo isso daí também, onde a gente coloca ali o CSS global também. Então tem bastante coisa interessante, tá? Se você está começando agora com React, essa live é para você, tá? Fica até o final para você aprender a trabalhar com React e conseguir progredir aí, tá certo? Temos bastante, né, assuntos aqui que a gente já tratou, né, tivemos, né, nas nossas lives passadas aí, fizemos vários exemplos, teve mini projetos, teve bastante coisas aqui evoluídas, mas o pessoal também, né, pediu, né, ó, o professor, dá para fazer uma live lá mais nível básico para quem está começando, para o pessoal se atualizar. Então hoje nós estamos fazendo aqui essa live justamente por isso, para o pessoal ter ali o start. Já falamos de vários conceitos, já falamos aqui de objetos, já falamos de várias partes aqui do React. Teve ali o React, o DOM também, né? O Router DOM. Tivemos bastante coisa aqui com o React. E hoje nós vamos fazer aqui um apanhado geral na parte mais básica, tá? Para você começar a entender como é que funciona o React, tá? Isso daqui vai ser base para no futuro próximo aí, né? O objetivo nosso é trabalhar com o React Native. Então, para a gente fazer ali os nossos apps, né, para mobile, nós vamos, né, utilizar o React Native no futuro próximo aí. Então eu estou preparando, né, preparando aí o pessoal através das nossas lives para a gente conseguir trabalhar aí com o mobile no futuro, tá? Só atualizando aqui o pessoal, né, as nossas lives estavam acontecendo, né, até nessa semana, né, ontem, né, graças, né, deu tudo certo. Ontem eu já estou liberado lá da escola, saí de férias, né, agora sim, né, agora a gente tem aí alguma série de lives aí que vão ter uns horários aí alterados, tá? Ontem não deu pra gente fazer a nossa live de noite, porque a minha reunião, né, a reunião chegou, acabou muito tarde, tá? Acabou muito tarde aí e a gente acabou não dando tempo para fazer ontem a nossa live, tá? Então, ontem, né, a gente ficou de fazer a live, não deu tempo, mas a gente está fazendo hoje aqui para atender o pessoal aí que, né, deixa eu só voltar aqui, né, apertei aqui sem querer, só para atender o pessoal, né, que não conseguiu, né, assistir a live de ontem. Então nós estamos fazendo hoje a nossa live. De sexta-feira a gente não costuma fazer as lives, mas para compensar ontem que a gente não teve, estou trazendo, né, a nossa live para hoje, então na sexta-feira, tá? Então o assunto aqui vai ser um assunto básico. Amanhã, né, como de costume, sábado à noite a gente tem aqui um mini projeto, vamos trabalhar e eu já separei, já fiz aqui um mini projeto bem bacana. Amanhã não percam aí às 19 horas, horário de Brasília, a gente vai ter aqui uma live bem bacana, tá? Sobre projeto, tá? Nós vamos fazer aqui um projeto consumindo ali uma API, certo? Então vai ser consumo de API com o React amanhã à noite, tá? Um projeto bem bacana para vocês terem o portfólio de vocês, tá? Já procura já criar um repositório, salva aí esses projetos lá no seu GitHub para você ter, né, um portfólio e mostrar para as pessoas, né, o trabalho que você está fazendo aí, tá? Vamos lá então, começar aqui o nosso, né, já entrou bastante gente aqui na nossa live, vamos começar aqui com o projeto inicial, tá? Eu estou aqui com o terminal, a gente vai construir aqui então, né, um build inicial. Depois a gente vai falar aqui sobre, né, os componentes, o JSX, né, as props, né, as propriedades, né? A abreviação, né? A gente encontra como props, mas são as propriedades. Tem aqui o useState, né? Que é o hook, né? Essa parte aqui, ó, useState, estado no React. Temos os eventos, né? Que são os eventos? São as ações que a gente toma ali, né, dentro ali da nossa aplicação, né? Um clique, né? Arrastar, né? Passar um mouse em cima de uma área. Então, isso daí são os eventos. A renderização de lista com o map. O map é um laço de repetição, né? A gente sabe disso. Você consegue utilizar ali o for convencional, mas o map vai facilitar a nossa vida, tá? Tem os detalhes aqui no React, tá? Quando a gente faz ali a renderização utilizando o map, é diferente, tá? A nossa função de seta. Vamos trabalhar com a função de seta aqui. Vocês vão ver ali que fica um pouquinho diferente, tá? Organização de componentes, né? No mundo real, né? Pra gente conseguir trabalhar de uma forma mais organizada aí, tá? O cachorro tá aqui latindo, tá acompanhando aqui a live também, tá? Live em tempo real assim mesmo, tá? Acontece os efeitos aí e a gente não tem muito o que fazer. Vamos lá então. Construir aqui o projeto inicial. Vamos colocar aqui então o NPM. Vai ser ali o NPM. Vou aumentar mais um pouco aqui, né, para a gente ter aqui os detalhes. Eu abrir aqui então, né, aumentar mais um pouquinho para a gente ver aqui nos detalhes. Deixa eu só clicar aqui, né, que eu cliquei ali sem querer. Então, para rodar aqui, né, o nosso projeto inicial, para construir, é o npm create vite @last it, né?
Eu sempre confundo essa palavra aqui, latest, tá? Latest, a última, né, a atualização, a última versão aí do React, tá? Vou colocar aqui React Iniciante, tá? O nome do projeto. Então vamos lá, entender aqui, ó, o NPM é o gerenciador de pacotes aí do Node, vai criar aqui então um projeto que nós vamos utilizar o Vite e vai ter aqui o latest, né, a última versão aí, tá, atualizada. Vamos ter aqui o React Iniciante, que é o nome do projeto, tá? Então essas informações aqui significam isso daí, tá? Ele cria aqui rapidinho, né? Ele não demora tanto. Antes a gente tinha ali o NPX, né? Hoje nós temos o Vite que ele vai fazer isso daí pra gente, tá? Aqui nós vamos escolher o framework que vai ser o React. Navega até o React. Nós vamos utilizar o JavaScript. Navega até o JavaScript. Aí você dá OK e dá OK de novo, certo? Então esse processo aqui é rápido, não demora, tá? É rapidinho para fazer aqui a instalação, né, do projeto inicial. Depois que faz a instalação do projeto inicial, naveguem até a pastinha que vai ser gerada. Vai ser gerada ali a pastinha chamada React-iniciante. Então esse daí é o diretório que a gente precisa entrar para poder abrir ali o VS Code, tá? Então você abre o VS Code já na pasta certo, tá? Ele vai abrir aqui, ó, já rodando ali o servidor, você dá um Ctrl C, para aí o servidor, coloca aí para visualizar os diretórios, coloca aí um dir, você vai ver que você gerou aqui então o React Iniciante, então você coloca lá o Change Directory React Iniciante, certo? Esse daqui é o diretório que a gente criou, tá? Coloca lá, cd React -iniciante, né? Faltou o i ali, né? Faltou o i na hora que eu criei, então é só você colocar aqui sem o i, certo? Não tem problema, tá? Faltou o i ali e agora vai funcionar? Vai funcionar, tá? É só um nome aqui que ficou faltando o i, tá? Só para não ter que fazer de novo, né? Então deixa assim mesmo, tá? Não tem problema, é só o diretório. Aí o que nós vamos fazer agora? Vamos rodar, né, o VS Code. Abre aí então o VS Code, code espaço ponto, vai abrir aqui o VS Code. Vou abrir aqui o terminal, vou deixar aqui do lado. Só abrir aqui o VS Code para a gente ter aqui então, vai vir uma estrutura de pastas e arquivos, a gente já fala sobre isso, tá? Nós vamos ter aqui então, né, vou limpar a tela, vamos rodar aqui o projeto, né, o que a gente criou aqui, que é o npm run dev. Então esse comando aqui, ó, npm run dev, vai rodar o servidor para a gente, certo? Então tem que estar na pasta do projeto. Aí ele vai ter aqui, ó, o localhost, é onde a gente, né, vai rodar aqui o nosso servidor. Então você segura o Ctrl, dá um clique. Segurou o Ctrl, deu um clique, aí você vai ter aqui, né, o seu navegador. Já vai abrir aqui, a gente já vai visualizar aqui o que veio, né, de projeto inicial, de build inicial. Então veio isso daqui, certo? Então esse daqui é o projeto inicial, certo? Veio aqui com o Vite mais React. Então isso daqui é o nosso projeto inicial, tá? Vai vir aqui um contador, certo? Aqui é só para a gente visualizar, né, o servidor rodando, tá? Tudo que está aqui a gente vai apagar, a gente não vai utilizar isso daqui, então a gente vai apagar daqui a pouco. Então aqui é só para a gente ver que está rodando o servidor, certo? Deixei de lado ali o navegador, a gente vai entender agora então as estruturas aqui que veio para a gente, tá? Veio aqui um monte de pastinha, um monte de arquivo, né? Então nós vamos entender essa parte aqui, né? É muito importante vocês entenderem o que está sendo feito aqui para conseguir depois criar os componentes, criar ali as suas pastinhas, os arquivos, né? Criar ali os componentes e depois fazer a conexão, né, com o componente principal para saber o que tá fazendo ali e funcionar direitinho, tá? Deixa eu ver rapidinho aqui se tem algum comentário, né? Já tô vendo gente comentando aqui, tá? O pessoal tá comentando, entrando aqui na nossa live, né? Só para não acumular informações aí, que tem bastante gente entrando e depois, né, sobe rapidinho aqui as informações e a gente acaba perdendo, tá? Quanto mais cedo mudar de JSX para TSX é melhor? No React a gente consegue trabalhar tanto com o JavaScript, né, que é o JS, e o TypeScript, que é o TS. Para quem está começando, tá, né, começando agora, esse daqui é o primeiro contato que a pessoa tem ali com o React, eu sugiro que comece com o JavaScript. Mas você também precisa ter algum conhecimento em JavaScript, HTML e CSS. Se você não tiver conhecimento de JavaScript, HTML e CSS, você vai ficar perdido aqui, tá? E para facilitar os estudos, a evolução no React, né, o JavaScript ali é essencial. Depois você, né, faz aí a migração para o TSX, que é o TypeScript, certo? Então a ordem é essa daí, para não confundir, ficar mais fácil de você evoluir, tá? Se você quiser começar do TypeScript direto,
mas você precisa ter ali pelo menos, né, o conhecimento básico, né, de uma linguagem tipada, né, tem que ter, né, esse conhecimento, né, nesse tipo de situação, tá? Mas o JavaScript é o mais indicado nessa situação aqui, tá certo? Vamos lá então, seguindo aqui, nós temos aqui então algumas, né, algumas pastas. Aqui ó, o Node, né, todo projeto que a gente cria no Node, ele vai gerar aqui pra gente, né, aqui os pacotes do Node, já vem pronto ali pra gente, né, a gente faz a instalação do projeto, ele vai baixar aqui as dependências, né, são dependências que dependem de outras coisas também, então por isso que gera um monte de pastas ali, arquivos, certo? Aqui no Public, certo, você vai ter aqui então só um, né, um SVG. Nós temos aqui o SRC, aqui que nós vamos criar os nossos componentes. O interessante é você criar uma pastinha, né, um diretório, e chamar, né, esse diretório de componentes, e você constrói seus componentes dentro dessa pastinha aí, tá? O Assets é onde a gente salva aqui as imagens, você pode colocar uma imagem ali, colocar um background e tudo mais, tá? Amanhã no nosso projeto vocês vão ver, eu já coloquei uma imagem no fundo, né, então deixei ali no Assets, para a gente ter ali, né, um projeto com acabamento melhor, tá? Um acabamento tá bem bacana, né, o que eu fiz, né, de projeto para nossa live de amanhã, tá? Então amanhã a gente vai trabalhar essa parte aí. App CSS, aqui é o CSS do componente app.jsx, tá? Então você tem o CSS para esse componente. O index.css é o CSS global, que já vem pronto. O interessante é você tratar aqui do global só né, dos assuntos que for globalmente mesmo utilizado, tá? Não precisa fazer aqui o CSS de componentes separados. Então já comecem a pensar na organização, né, do seu CSS, para você não fazer tudo, né, fazer tudo num documento só, não ficar aquela bagunça. Então deixa aqui no index CSS, né, o mínimo possível para funcionar o seu projeto, e depois você vai fazendo ali, né, os incrementos necessários, tá? Nós temos aqui o main, o main aqui é o que vai fazer a renderização lá no HTML, então ele vai pegar o que você tiver lá no app. Então pensa assim, você vai ter componentes, esses componentes você vai juntar num centralizador, vamos pensar assim, o centralizador vai ser o nosso app, e o nosso app vai ser renderizado lá no index.html. Quem vai renderizar isso daí pra gente vai ser esse arquivo aqui, ó, main.jsx, certo? Então essas configurações aqui são, né, necessárias, e já vem ali, né, o pronto, né, quando a gente cria ali o projeto já vem pronto, então você não precisa mexer a primeiro momento, depois conforme a gente for evoluindo, aí vocês vão entender ali para que a gente faz aqui algumas configurações diferentes. Então esse daqui é o básico, ele vai renderizar lá no root, né? Nós vamos ter aqui um ID lá no index.html, tá? Esse daqui é o root, então ele vai renderizar dentro dessa div, certo? Então são componentes, né? Componentes aqui no React são as funções que a gente cria e vão ser renderizadas depois num documento principal, certo? Esse daqui é o index.html. Tem outros arquivos aqui, né, que a gente já tem costume, né? O pack.json, as dependências, tudo que está, né, estão instalados aqui as dependências, né? Então já vem pronto também, se você instalar alguma coisa depois vai aparecer aqui nas dependências, essas aqui já vieram, certo? Então não tem muita coisa aqui para a gente tratar. Tem o vidconfig também, tem aqui um site, depois vocês dão uma olhada para, né? Vou abrir aqui no navegador, só para a gente dar uma olhadinha, né, aqui na documentação do Vite. Interessante vocês se aprofundarem depois, dar uma lida na documentação, né? O site ele já vem ali no arquivo, é só pegar lá e dar uma olhada, tá? E vai falar aqui para que serve cada coisa, né, que a gente está fazendo, certo? Então vai ter aqui toda a documentação, né? As ferramentas, né, costumam ter as documentações, a gente vai fuçando aí, vai aprendendo, certo? Vou fechar aqui então, que a gente não vai ler isso daqui. Então aqui o básico do básico é isso daí, tá? Então essa daqui são as estruturas de pastas e arquivos, né? São ali, né, as coisas que vêm lá no build inicial, tá certo? Vamos criar agora então, né, o nosso primeiro app, né? O app já está criado aqui, tá? O app já está criado e nós vamos fazer aqui algumas modificações para a gente entender, né, evoluir aqui, né, no React, tá certo? Deixa eu só ver aqui os comentários, né? O pessoal tá chegando agora, né? O Dave tá falando aqui, oba! Vou salvar para estudar no domingo, tá? Né, a intenção é essa, né? Para vocês terem um material para estudar depois, conseguirem evoluir na programação, tá? Tá tranquilo aqui? Tranquilo, né? Vamos lá então, fazer aqui então o nosso app.jsx. Então se eu apagar tudo isso daqui, ó, pegar, excluir isso daqui, na hora que eu vim aqui, ó, no nosso navegador, né? Na hora que você atualizar aqui vai sumir tudo, certo? Então não tem mais nada aqui. O que você faz, né, aqui nos seus códigos, né, vai ter reflexo aqui no navegador, certo? E também aqui o servidor que está rodando vai ficar aparecendo algumas coisas aí.
Não se preocupa com as informações por enquanto, né? Se aparecer alguma coisa aqui, porque conforme você vai trocando, né, os dados, né, as informações dentro do seu projeto, aqui vai ficar atualizando também, tá? Um servidor que vai ficar rodando. Agora, se ficar alguma coisa vermelhinha, notificação vermelhinha ali, é porque tem alguma coisa errada, aí depois a gente vê, certo? Vamos construir aqui então nosso app. Nós temos aqui uma function. Aqui nós vamos chamar de app, né? Deixar o mesmo nome que já estava. Nós vamos ter aqui o return. Dentro do return é o que a gente vai pedir para renderizar. Vou colocar aqui um H1, colocar meu primeiro componente React, certo? Não vou colocar o Olá Mundo não, tá? Também não curto muito aí o Olá Mundo, certo? Então nós temos aqui uma função, é uma função, tá? Uma função que vai retornar alguma coisa. Essa alguma coisa que vai retornar aqui não é HTML 100%, isso daqui é um JSX, tá? O JavaScript XML, tá? Diferente é do HTML puro, tá? Então algumas situações aqui vocês vão ver que vão ser diferentes ali do HTML. Nós temos aqui então o nosso app. Para você conseguir enxergar esse app, esse documento todo aqui em outro lugar, você precisa exportar isso daqui. Tem duas maneiras de exportar. Ou você coloca aqui em cima, né, antes da função, ó, export default. Você pode colocar assim, ou então você consegue colocar isso daqui aqui embaixo, fora ali da função, tá? Então tanto faz, você faz desse jeito ou então faz do outro jeito ali, dá no mesmo, tá? Não precisa se preocupar aí. Conforme a gente vai mexendo aqui, ó, reparem que o servidor vai ficar aparecendo coisas aqui, até a gente, né, ter tudo verdinho aqui, tá? Então fica tranquilo aí com o servidor. Então tem duas formas de você fazer isso daí. Você coloca o export default fora da função, fora do seu componente, ou então você já coloca direto ali no componente, certo? Vamos deixar assim então, né, não faz diferença, vai ser exportado do mesmo jeito, você consegue enxergar de um outro lugar, né, tranquilamente, né? Do outro lugar que a gente fala é desse lugar aqui, ó, do main, tá? O main é esse outro documento que precisa enxergar, né, o nosso app, tá? Tá fazendo um import aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no HTML, ver como é que tá ficando isso daí, né? Vamos colocar aqui então para apresentar. Então eu trouxe aqui meu primeiro componente React, certo? Então esse daqui é o componente que a gente acabou de criar, certo? Criamos ali só um H1, tá? Se você quiser, né, aqui no app, tá? Aqui no app você consegue também trabalhar com CSS, tá? Você consegue trabalhar com CSS aqui ou consegue trabalhar com um CSS aqui de uma maneira global também, tá? Então fica, né, a sua preferência aí. Se você for coisas pontuais que você não vai mexer mais, aí você coloca aqui. Se for coisas que você vai precisar mexer depois, aí você coloca, né, num documento separado. Fica mais fácil a organização, né, e para você conseguir alterar ali as informações, certo? Então o CSS, depois vocês dão um acabamento aí. Aqui é só para a gente ver que funcionou, tá? O primeiro componente ali que a gente criou. Vamos criar mais um componente aqui para a gente ir testando, né? Fazer essa criação de componentes. O certo seria você criar aqui, ó, um diretório chamado components. Tá? Você cria ali, né, não esqueci do E, deixei sem o E aqui porque é o tipo de material que você vai encontrar aí na internet, nos vídeos, né, o pessoal vai colocar desse jeito, components, tá? Então vai ter desse jeito aí. Mas eu não vou criar agora a pastinha, não vou criar agora o diretório, não faz diferença, tá? Se você criar o diretório, você vai criar o componente dentro desse diretório, certo? Depois você faz ali o import, não tem problema, tá? Aqui é só para a gente entender, então fica tranquilo aí. Vou criar aqui mais um arquivo então, vou chamar esse daqui de header, ou header, né, como alguns chamam aí, JSX. Então esse daqui é um componente, tá, certo? Vou criar esse componente, então vamos colocar aqui algumas informações, vai ser ali a nossa função header, certo? Então uma função, vamos colocar aqui o return, tem que ter o return para poder renderizar, né, renderizar no HTML depois, se não tiver o return não funciona. Aqui nós precisamos de uma tag. Tá, eu vou colocar aqui o próprio, né, o header mesmo e colocar aqui o H2. No return você tem que ter, né, alguma coisa que vai armazenar ali os seus elementos, né, do HTML para não ficar jogado, não ficar solto. Se você não colocar nada aqui, você pode colocar, por exemplo, né, você pode colocar aqui, ó, deixar assim vazio, você pode deixar vazio também, tá? Se você não quiser colocar, você deixa vazio ali. Se você quiser armazenar ali os seus elementos e depois ter alguma configuração para os elementos que vão estar aqui organizados, aí você coloca ali alguma tag ali do HTML, né? Uma tag semântica, por exemplo,
tá? Coloquei aqui o header, próprio cabeçalho mesmo, tá? Vamos ter aqui então bem-vindo ao React, certo? E depois aqui não esquece de fazer ali o export default. Já falamos aí sobre modulação com JavaScript puro esses dias atrás aí, tá? Tem a exportação com export default e tem a exportação, né, com named. Tá? Então são formas diferentes de você fazer exportação. Já falamos sobre isso, é importante você entender também, né, a questão da modulação para você conseguir entender como que você trabalha com os componentes, né? Os componentes são nada mais do que funções, e essas funções estão em arquivos separados. Depois você faz a junção para conseguir enxergar esses arquivos separados, tá? Então quando a gente cria um componente, você está criando ali uma função, essa função está dentro de um documento, certo? Aqui é o header.jsx, depois você inclui esse outro documento aqui, né, as informações desse outro documento, né, no documento que você for utilizar, certo? Vamos lá então no app.jsx. Se você criar o componente, não colocar ele para renderizar em algum lugar, não vai mostrar em lugar nenhum, tá? Se você, ó, não coloquei em lugar nenhum, então continua do mesmo jeito aí, as mesmas informações, né, do começo, certo? Então não mudou nada, tá? Não mudou nada aqui, por enquanto está do mesmo jeito, tá? Deixa eu só, né, dar um osso pro cachorro aqui parar, tá? Senão vai ficar latindo aí, tá? Então, né, não mudou nada. Para você fazer com que apareça, né, alguma coisa lá na telinha, você tem que pegar esse componente e colocar dentro desse, certo? E para esse daqui conseguir enxergar, você tem que fazer aqui o import. Então você faz o import, coloca lá o header, tá? Então você fez aqui o import do componente. É só isso? Não, né? Você tem que fazer também na parte do return, o que você vai ter aqui, certo? Aqui eu só tenho o H1, que nem eu falei para você aquela hora, né? Tem que colocar aqui alguma tagzinha, né? Eu não vou colocar tagzinha nenhuma, eu vou deixar aqui só essa marcação. Já vai funcionar aqui, tá? Depois a gente entra nos detalhes aí dessa marcação, tá? Isso daqui é uma estrutura do React, você precisa colocar desse jeito, senão não aparece depois, tá? Aí aqui, ó, o header é o cabeçalho, então você coloca ali na parte de cima, certo? Então vou colocar aqui, ó, na parte de cima, né, do H1, aqui vai ser o header. Quando a gente tem aqui a tag, que é do componente, a barrinha fica para o lado direito. Quando é uma tag que tem abertura e fechamento de HTML, aí você deixa para o lado esquerdo, tá? Normalmente, né, a gente acaba colocando do lado esquerdo, e na hora que a gente vai colocar aqui o componente, a gente pensa que é do lado esquerdo também, tá? E acaba não dando certo, mas isso daí é normal, tranquilo. Conforme você vai evoluindo, você vai aprendendo aí nessa questão aqui da sintaxe, certo? Fizemos aqui então o import e depois aqui a inserção do componente. Então agora na hora que a gente abrir aqui, ó, o navegador, já vai aparecer aqui as informações, certo? Então já tem aqui então o nosso header, certo? Então fizemos aqui os componentes, criamos dois componentes. Então o React ele trabalha com componente, né? É uma biblioteca do JavaScript, não chega a ser um framework. É uma biblioteca do JavaScript que facilita aqui a nossa vida para o front-end, né? Você consegue trabalhar com o SAP, o Single Page Application. Então para isso que o React serve, vai atender a gente nesse sentido, tá? Então o que troca aqui são os componentes. Você faz a utilização aqui dos componentes e esses componentes são renderizados, né, na tela ali, certo? Componente você consegue aproveitar em outro pedaço do código, você consegue reutilizar isso daí, tá? Então os componentes são reutilizáveis, tá? Aqui no caso também do app, você consegue trabalhar com, né, os componentes que você precisar, tá? Não tem limitação, tá? É claro que você não vai fazer, né, um projeto ali todo bagunçado. Então você vai utilizar aqui os componentes que você vai realmente precisar, tá? Então, né, o JSX nessa parte aqui, né, aqui a gente entende que é a parte da exibição, certo? Então, essa parte aqui é o JSX que vai renderizar para a gente. Aqui você consegue colocar, né, os seus componentes aí. E só não esquece de colocar esse pequeno fragmento aqui, tá? Se você não colocar esse fragmento, ele vai dar erro, vai ficar desse jeito aqui, certo? O VS Code aqui vai trazer essas informações, ele vai falar que você precisa colocar ali, né, um elemento ali, um elemento parent, né? É importante vocês entenderem um pouco também, sabe, do HTML, da árvore do DOM. Então é importante vocês entenderem isso daí para saber que são componentes
parent. No caso aqui, só o fragmento sozinho já vai ser aqui o nosso componente pai, né, o nosso componente principal, tá certo? Então essa daqui é a parte básica, né, do React. Essa daqui é a parte básica, né, aqui para a gente dar início, construção aqui do build inicial, né, essa parte mais básica aqui do React. E agora a gente vai seguir para a próxima parte. A próxima parte vai ser trabalhar ali com os hooks, né, trabalhar ali com os ganchos, né, traduzindo para o português são os ganchos, e os hooks são as funções especiais que a gente tem no React, tá? Então o próximo passo agora é a gente entender então dos hooks, tá certo?